Áries, Leão e Sagitário, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Cartas que Curam. Eu sou a Deise. Vamos de leitura intuitiva, coletiva, temporal, bastante sabedoria e maturidade para lidar com as informações, bastante lucidez para se colocar como sujeito ativo para aquele que está aqui para conhecimento dos fatos. Está gostando da forma como eu trabalho? Segue, curte, comenta, compartilha. Like o vídeo. Vamos fazer ele chegar a um maior número de pessoas. Eu também estou nas outras redes, como as Cartas que Curam. Se gosta do meu conteúdo, me procura lá. E para leituras particulares, o e-mail do canal é ascartasquecura@gmail.com. Uma mensagem que eu respondo direitinho como tudo funciona. Tudo certo? Pedindo permissão, auxílio e proteção para entrar nas energias dessa mensagem. Vamos ver o que o oráculo de Delfos traz pra gente. A melancolia, a inocência, a alegria. No fundo do deck, o amor fugaz. Com muita leveza, né? Chegando meio que não quer ficar. Uma situação da sua vida que ficou para trás, né? A melancolia fala às vezes de saudade, às vezes de um sentimento mais denso, que você queria ter vivido de uma forma melhor, né? Mas que você, se você parar para olhar hoje, né, com maior inocência, com um olhar mais puro de que naquela época não foi possível, você vai ver que uma alegria ela ainda pode ser feita, uma colheita ainda pode ser feita, né? A alegria ela ainda pode vir e se fazer presente na sua vida. Então, que você consiga ter toda essa pureza de encarar que a vida nem sempre é do jeito que a gente quer, né? A gente não tem controle sobre os fatos, mas que os momentos tristes são necessários para que a alegria se faça e até para reconhecer erros, reconhecer posturas, reconhecer padrões. Então, quando você faz isso, você cria, né? Você chama a clareza e a lucidez para entender que a melancolia ela não vai mais se fazer daquela forma na sua vida, né? E aquilo que um dia trouxe tristeza, hoje vai ser motivo de alegria na sua vida. Tudo certo? Vamos ver como é que o tarô complementa essa energia pra gente. Essência da jogada, a gente tem o 9 de espadas, energias internas, imperador junto com 4 de espadas, 4 de copas, energias externas, 8 de ouros com imperatriz, fundo do deck, as de paus. Realmente uma situação muito promissora, está disponível para você, né? Ainda você não consegue ver grandes movimentações, por quê? Porque aqui a gente tem imperador e imperatriz, né? A gente pode estar falando de um casal? Sim, podemos estar falando de duas energias, até mesmo, né, das energias masculino e feminino complementares dentro do seu ser, também podemos estar falando. Mas vou interpretar como duas pessoas, né? Nesse momento, o que existe é muita angústia, muita ansiedade dentro de todo esse cenário, né? É muito importante lembrar que tudo isso se faz no campo mental, então muitas vezes a mente mente, e a mente ela torna as situações muito mais complicadas do que elas realmente são. Então a gente tem uma pessoa, né, energia masculina, pode ser uma mulher, pode ser ou um homem, né? Mas a gente fala que a energia mais forte da relação, nesse momento, está frustrada, está insatisfeita com tudo aquilo que fez, né? Que houve e que não está conseguindo encontrar uma saída. Mas o 4 de copas, ele sempre nos traz a sensação de que nesse vazio que a gente se encontra é onde o solo ainda está fértil para as melhores oportunidades que podem surgir no meio das 3 copas que estão ali, que você não quer mais. Tem uma escondidinha falando assim, olha, o melhor ainda está guardado, o melhor ainda está por vir. Obviamente vai ser necessário que tenha muita dedicação, né? A gente tem um 8 de ouros com a imperatriz, então aqui a gente coloca, se for uma pessoa, se for uma situação, é uma situação extremamente recompensadora, extremamente nutridora, extremamente apaixonante, abundante, próspera. É uma mulher, se a gente está falando de um casal, né, a gente está falando de uma mulher de muito valor, mas que se essa energia masculina ela não se dedicar, ela não fizer a parte dela, essa situação ela não se faz.
Principalmente que ela tem que encarar que esse 9 de espadas está na mente dela, está na mente dele, do imperador, né? Então esse imperador, ele tem que fazer realmente um silenciamento dessa mente e trabalhar com os fatos para que consiga dedicar e ter um poder de ação, de estratégia, de liderança sobre todo esse cenário e fazer acontecer, porque o imperador, ele tem esse poder. É muito importante que ele saiba usar isso ao seu favor, né? E muito cuidado com as energias de manipulação, autoritarismo e inflexibilidade. Mas a gente tem duas energias bem fortes, potentes e poderosas na mesa, falando da grande possibilidade e potencial dessa situação, principalmente com o as de paus no fundo do deck, falando que existe sim uma predestinação nisso tudo, né? Existe sim um espiritual respaldando, guardando, mas que precisa também de um poder de ação, porque isso sozinho não se faz. Tudo certo? Virou o 9 de copas, falando que o campo dos sonhos, ele tá maravilhoso, sonha-se muito com isso, mas até que esse sonho se faça realidade, tem uma jornada, tem um 8 de ouros ali, falando da grande possibilidade, o 9 de copas pulou de novo, falando que isso traria total satisfação, total realização, e é possível sim, porque a gente tem imperador, imperatriz e 8 de ouros na mesa. Vai precisar de dedicação de ambos os lados, de ambas as partes, para que a gente consiga materializar isso, né, e manter essa situação e tire ela do campo desse amor fugaz, né, de uma situação que vem só como passageira, né, e faça com que ela se torne alegria na vida de ambos, tudo certo? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Página de espadas na essência da jogada, as de espadas junto com as espadas junto com o diabo nas energias internas, 5 de ouros junto com cavaleiro de espadas nas energias externas, fundo do deck, a grande senhora, a sacerdotisa. Então tá, nesse momento o que você tem é esse cenário que pesa, né, da grande ansiedade mental e tudo. A sacerdotisa no fundo do deck, ela fala que realmente é assim que vai se manter, distanciado, afastado, em silêncio, mas que se você não fizer nada, né, se você não agir, a essência da jogada, ela vem falando pra gente de um pajem de espadas. Esse pajem de espadas são os grandes insights, são as pequenas mensagens que são recebidas, são as intuições, são o próprio a comunicação, né? A gente ir atrás das informações de forma que a gente consiga obter as respostas que são interessantes pra gente. Porque, de posse disso, você vai ter um as de espadas com o diabo, a possibilidade de cortar todos aqueles padrões aprisionantes, todas as idealizações, todas as manipulações, todos os padrões tóxicos, dependências que existem dessa situação, tudo aquilo que traz de mais denso, né, que são as nossas sombras, elas têm a possibilidade de ser cortada mediante o nosso poder comunicativo. Então que você saiba usar essa comunicação ao seu favor e sair dessa situação de total escassez que você se encontra, né? A gente tem os 5 de ouros com um cavaleiro de espadas. É falando que se a situação, se você não começar a se mover, essa situação ela pode ter durado demais, né? Então é necessário que você encontre a lucidez, faça os cortes daquilo que é necessário e corra atrás daquilo que você quer, que está te movendo, que tá aí no seu campo dos sonhos e que quer se fazer real, mas que vai precisar que você mova e se mova bastante rápido, porque o Cavaleiro de Espadas, ele é extremamente ágil mentalmente, mas ele pode ter demorado um pouco para chegar a essa conclusão. Então, se você demorou, é hora de você agir e não perder tempo. A sacerdotisa fala que nesse momento você não consegue ver as cenas dos próximos capítulos, mas existe imperador e imperatriz na jogada, né? Então, existe um grande potencial de construção nessa situação. Não se esqueça disso. Tudo certo? Vamos ver como o tarô dos anjos, ele encerra essa leitura pra gente.
a gente encerra essa jogada com o valete de ar, mais uma vez. Informação desafiadora, atrasos ou mudanças de planos, verdades contadas sem delicadeza. Então, que essas verdades elas venham para que você consiga fazer, sei lá, um plano B, um plano C, mas você não fique parado, não fique pensando que isso tudo ainda não pode se fazer dentro da sua vida. Tudo certo? Eu espero que essa mensagem ela tenha chegado àqueles que precisam, que ela faça sentido. Fiquem todos bem e até a próxima.